Pá. ABC da astrologia e do desenho humano. Alegria, meus amados e amadas. Eba, conseguimos! A gente está numa live uraniana. Xangô acabou de se manifestar. Tá? Aqui no Rio deu uma trovoada. Então, assim, eu acho, né, a possibilidade assim de talvez ter o coração trazer para a gente, né, para quem se conectar com esse vídeo, né, essas riquezas todas, porque é muita coisa, né? Então, assim, de que forma a gente pode amplificar com a astrologia e também, talvez, se você né, quiser trocar um pouco também como tudo isso chegou para você, né? Hoje, quando você olha para trás, como esse jovem místico começou lá atrás, né, com uma possibilidade de usar essa ferramenta tão poderosa, né, em prol do ser humano, né, em prol É, das pessoas. que é uma coisa realmente fantástica. Uma, é, uma, é um fenômeno realmente impossível de você acreditar assim pelo senso comum, de que existe uma relação tão estreita entre o céu de nascimento e sua vida. Eu, como cientista, como físico e como astrônomo, não conseguia ver razoável essa hipótese e nem me permitia realmente experimentar o mapa astral, a interpretação do mapa astral, e ainda conhecendo os conceitos básicos, eu só focava ele o que eu achava desde um ponto de vista racional, as suas incongruências. Por isso eu fico nestes momentos, já depois da maturidade, eu gostaria de passar esta mensagem para muitos físicos, astrônomos, matemáticos, cientistas, que ainda têm esta visão totalmente cabaça e desinformada mesmo sobre o que é astrologia, porque desde um ponto de vista racional não tem como você fundamentar. A única maneira que você, por exemplo, o que me acordou a mim a, a percepção da importância da astrologia foi experimentar meu mapa natal. Porque, por exemplo, eu até poderia falar, quando eu era ignorante dos conceitos da astrologia, que eu era virginiano e que tinha uma coerência isso comigo, mas e daí? Só que depois, quando, por exemplo, eu fiz o mapa astral e conheci a posição da minha lua em Áries, que já falava de um aspecto da minha personalidade que eu não entendia. E a briga da minha lua em Áries com meu sol em Virgem. E depois, quando eu descobri o meu Marte em Peixes, em oposição a meu sol em Virgem, e quando eu descobri o meu lado carinhoso e afetuoso da minha Vênus em Caranguejo. Então, a minha aceitação da astrologia não veio através do caminho racional. Ele veio a partir da experiência, porque eu tive a sorte de, já com 16 anos, começar a ser iniciado na linha do autoconhecimento do quarto caminho na liderança do Gurdjieff. Nossa, E, entre, Gurdjieff é um pai, um mestre, né? Um Deus. e aí eu comecei, graças a Deus, já a O Héctor, meditação, o um exercício. parêntese muito rápido, o Gurdjieff foi o responsável pelo Enneagrama, né? Ele criou todo o conceito ali dos tipos, Exatamente. os traços dos tipos psicológicos também, né? Hoje se usa muito até nas organizações e muitos trabalhos terapêuticos também, É né? verdade. E não, esse eneagrama do Gurdjieff tem até Sim. outros usos, por exemplo, como a lei que rege os processos cíclicos autorrenováveis.
No Gurdjieff tem muita coisa, e ele também tem o conceito dos múltiplos céus, que ele foi a primeira pessoa que me trouxe essa ideia dos múltiplos céus, que se você se auto-observar, você vai ver que você é povoado por vários céus, que tem um eu, por exemplo, o Gurdjieff argumenta que toma uma decisão e 15 minutos depois já você está pensando outra coisa, porque na verdade nós somos povoados desses diferentes céus. E ele propõe um exercício de autoobservação diária, a todo momento, e em algum momento do dia você sentar e visualizar como você se comportou desde que você acordou até essa hora, e aí você vai perceber que, na verdade, você é os Você é uma diferentes. Por exemplo, multiplicidade, você né, Hector? E o é uma mapa vai de publicidade. encontro perfeito, porque realmente, se você entende a sua mandala, você entende o teu modo operante, né, teu funcionamento ali, teu Marte, como é que é teu poder de ação, como é que é a tua Vênus, né, teu valor, teu relacionamento. Você é um misto, né, de eus realmente que te compõe, né? Exatamente, isso foi que eu chamei depois de Olimpo pessoal. É se você, Ah, a é partir fantástico. por exemplo, que eu falo sempre, por exemplo, mapa astral, a consciência do mapa astral está associada a uma consciência da tua multiplicidade de eus, da tua auto-observação. Por isso, por exemplo, a pessoa que não tem ainda auto-observação, ela não pode ter um acesso profundo à, à potência que o mapa astral representa. E assim, por exemplo, tem muita pessoa que só fica entre o Sol, a Lua e o ascendente, porque também a sua auto-observação só chega nesses arquétipos, vamos falar assim, mais fortes da personalidade. Embora, Hector, seja Mas, um tripé importante, né, ali da nossa personalidade, não é o suficiente, ela abrange muito mais, né? exatamente. Exatamente, porque, por exemplo, você está afim de ver, estudar a tua ação, como é que você acha e como você decide, você tem que estudar o teu mate. Por exemplo, meu Sol é virgem e meu Mercúrio é virgem e meu Júpiter está também em virgem, então eu sou um super virginiano. Então, com certeza, meu eu virginiano ele tem um grande poder no meu limpo pessoal, que é o eu que eu chamo ele do professor Guereba, que é o A professor gente que adora fica ele. explicando tudo. E é quem está falando com você agora aqui, o professor Guereba, com vocês todos. Só que a minha ação é pisciana. Eu tenho fatores de todo tipo acontecem. Então, eu, por muito que queira me submeter a horários, eu ajo seguindo um sorteio do fluxo da Não, e vida. Hector, uma coisa, um parênteses dentro do que você está falando, eu acho muito interessante, porque se a gente vive numa sociedade onde estimula que nós sejamos formatados e que a gente seja normais, padronizados, todo mundo igual, é muito complicado, vamos supor, um Marte em Peixes ter que seguir uma boiada, ter que fazer. É uma sociedade que é excesso de produção, realização, fazer. Um Martin Peixe, ele é criativo, ele é sensitivo. Então, como é complicado se a gente não tem essa dimensão e essa compreensão desses eus que nos habita, como é complicado a gente se deparar com o automatismo desse social, dessa cultura que massifica a gente, né? Então, a gente segue para um caminho até mesmo adoecido, né? Por exemplo, eu tenho Marte em Touro, eu tenho um poder de ação também muito seguro, muito equilibrado, eu sou ponderada. Então, se eu tiver que agir a toque de caixa de uma forma muito brusca e na pressão, eu não funciono muito assim. Então, se eu compreendo essa natureza,
e esse traço, com certeza eu vou conseguir dançar na vida, né, no mundo, de uma forma muito mais dentro do que eu tenho que fazer aqui, né? Muito mais dentro da minha proposta, né, de vida. Você concorda? Não, você está iluminada. É isso mesmo. É assim, você conhecendo o teu Marte, a tua Vênus, a tua Lua, e conhecendo que eles correspondem a diferentes faculdades. É como se cada um deles fosse uma entidade diferente em nós. E cada uma delas tem um domínio. Então, não basta você querer dominar tudo pelo Sol ou dominar tudo pelo ascendente. Você tem que conhecer essa diferenças para poder entender a particularidade da maneira que você funciona. Por exemplo, eu posso ver como virginiano essa minha necessidade de ser pisciano na minha ação e de ser, por exemplo, carinhoso na minha Vênus, como uma fraqueza minha. E meu eu virginiano reprimir o meu eu pisciano, ou achar que ele é errado, ou achar que eu sou folgado e não cumpro aquilo. Hector, olha que interessante, numa sociedade que estimula que a gente seja igual, ou uma sociedade ainda mais das redes sociais que tem muita comparação, isso é muito perigoso, né? Imagina, eu tenho você tem um Martin Peixes, você tem um modo totalmente diferente de sentir, de atuar. Então é perigoso até isso, né? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente é levado, né? A gente é sugado, talvez, pela Matrix, né? Exatamente, não, e também tu sabe que é o que acontece, que é um assunto muito importante, que a maneira que meu mate em peixes se manifesta, assim como, por exemplo, uma pessoa que eu fiz um mapa ontem e que tem mate em Áries, a maneira que ela manifestar o mate em Áries dela é devido a uma programação que aconteceu na personalidade dela de maneira inconsciente. E então, para ela expressava esse matenário dela brigando, sempre brigando. Um matenário muito forte na casa 8. Então, ela Vixe. brigava com todo mundo, era impulsiva, ela até dava porrada mesmo. Uma menina que eu falei, meu, você é bom para essa MBA. Aí isso Lutadora. ela achava que ela era assim. Ela falava assim, eu sou assim. Aí eu lhe falei, meu, você não é assim. Você está agindo a partir de uma programação de teu mate em Áries. É um mate quadrado Plutão, um mate muito forte de caça 8. E ela falou, assim como? Ele falou, então imagina que você é uma atriz, não? E que você tem que viver uma personagem que tem um mate quadrado Plutão. Uma da possibilidade é essa: dar porrada, ficar com cara feia, brigar com todo mundo que está perto de você. Ser um mate que responde reativamente, rapidamente a um estímulo e que pode ter uma saída agressiva potencializada por essa quadratura com Plutão. Mas eu falei para ele, imagina tu agora que você vire a Pacino, desse personagem dele da máfia. Então, que você sente a vontade de arrancar a cabeça do outro, mas você vai respirar fundo e vai falar para o outro amorosamente, simpaticamente, aquilo que você quer falar. Colocar limites. Não, olha, meu amado de minha vida, isso que está aí, não quero que aconteça mais. Você me entendeu bem? Não tem que dar porrada. Hector, a sensação é que a gente tem que entender essa energia, né? Vamos supor, um Marte em Ares, e saber usar, vamos supor, o lado luz do Ares e o lado mais sombrio do Ares, né? A gente tem que saber observá-lo para poder tomar as melhores decisões. Eu posso ser alpatino, mafiosa, explosiva, ou eu posso ter um equilíbrio maior,
né? Ou eu posso ser mais assertiva, mas eu só consigo isso se eu compreendo e se eu consigo observar isso para colocar em prática, né? Na Se minha você vida. consegue, por exemplo, que você fala, tem muita pessoa que me fala, não, eu sei meu mapa astral, eu conheço meu mapa astral. Já eu fiz já 3 interpretações. Eu falei, minha filha, você está começando, Olha, no começo do Hector, uma começo. vez você me falou uma coisa. Você me falou assim, eu tenho 60 e poucos anos, você falou uma coisa que eu acho que é muito certa. Eu até hoje eu estou aprendendo sobre o meu mapa, né? A gente leva uma vida para a gente compreender a nossa carta natal e os mistérios, as riquezas celestiais que, que ela traz para a gente. Às vezes muitas vidas e é muita complexidade, né, Hector? Não, não é Grande, suficiente. grande barato é você perceber que a maneira que você está vivendo o mapa astral, e quando eu falo você, a maioria das pessoas, inclusive os astrólogos, inclusive muitos astrólogos experientes, é automática. É decir, ele foi programado pela inteligência de teu sistema humano, da tua inteligência, e você vive isso e fala, eu sou assim, assal. Só que quando você E se tem contenta com isso, né, Hector? Eu sou assim, síndrome de Gabriela, eu sou é assim, que assim vou viveram os ficar pais assim. deles, assim viveram os avós dele, assim viveram os professores deles, assim vivem os psicólogos dele. Todo mundo, na maioria das pessoas, vive em um estado automático. Não? Você vai funcionando com uma maneira que você se vai surpreendendo e vai conhecendo e você vai elaborando. Só que quando você tem o acesso ao conhecimento de tua riqueza celestial, que eu sempre falo que seria o acesso de teu ator, de tua atriz, que vê a personagem como ela está montada e observa os resultados. Porque eu falei para este mate da Casa 8, olha, eu não tenho nenhum problema com esse modo de que você está usando essa energia. Só que ela te está trazendo sofrimento a ti e às outras pessoas. Então, Esse é o ponto. pega alguns comportamentos nossos automáticos que são um mau uso da tua potência, da tua riqueza celestial. Então, o propósito do astrólogo, na verdade, é te revelar a essência da potência da tua riqueza celestial, e aí você busca a maneira mais inteligente de expressar ela. Por exemplo, essa menina que estava com mate, que tem mate em Ares com quadratura Plutão e que estava vivendo um inferno, ela na hora se curou. Quando ela entendeu isso, falou: Nossa, meu Deus, como é possível que eu não entendi isso? Eu não, e ela, por exemplo, é uma feminista, nata, jovem, só que ela era uma feminista que brigava machistamente, sem perceber, por uma questão de ignorância mesmo. Aí ela falou: Meu, é lógico, eu tenho meu mate na casa 8 e tal, mas eu vou viver ele agora com harmonia. Eu não resisto mais, eu não quero brigar mais. Eu quero sair desse inferno de sempre ter que estar brigando. Não? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha Netuno no ascendente, um Netuno Mercúrio em peixe, oposição Lua, que não consiga estruturar o seu pensamento porque tenta ser racional e só se julga que é burro, de que não consegue isso. Eu digo, meu, é que tu tem um jeito de aprender e de te expressar é outro, E não é talvez, racional. Hector, se a pessoa que tem esse traço, com esse Netuno, será que ela não tem que abrir a cabeça dela para ela ver uma outra forma dela poder atuar, dela poder aprender, dela poder se expressar? Porque às vezes ela fica ali tentando, né, olhando por um viés que não é a proposta dela, porque se ela vem com aquela característica na mandala, né, que é uma fotografia do céu no momento do nascimento, aquilo diz muito, né? A mandala tem que saber ser bem usada, bem vivida, né? Bem compreendida, né? Vamos
agora focar uma coisa assim dos conceitos básicos do básico. Me ajuda aí, nesse sentido. Primeiro que tudo, o que são os signos? Por exemplo, o signo do zodíaco, para a maioria das pessoas, é um grupo de conceitos, Teóricos. é a descrição comportamental do signo. Todo mundo fala, que é o que é Áries, impulsivo, que é o que é touro, fio terra, tal. Que é o que é virgem, organizado, tal. E o signo é um portal através do qual nós encarnamos aqui na Terra. Então, nós temos à nossa disposição, como espíritos encarnados aqui na Terra, os 12 modos de ser. Todos temos os 12 modos de ser que correspondem a cada signo. Agora, E, qual é. Hector, um parêntese. As pessoas ficam muito aprisionadas, assim, é só ao signo solar. Eu sou Áries, eu sou touro. Ainda vai um pouco no ascendente, mas ela reduz nisso. Mas exatamente a gente tem todo o zodíaco na nossa vida, né? Em cada área da vida. Como uma riqueza celestial. Então, qual é a diferença entre nós? Em como esses signos estão potencializados pela posição dos planetas quando você nasceu. Então, você tem um Sol, por exemplo, em um signo, e é lógico que a primeira percepção que uma pessoa, quando está começando a abrir os olhos dela, ficar, tomar consciência de si, é perceber o seu Sol. Por isso é o básico, é saber teu Sol. Já depois, quando tua consciência começa a se expandir um pouco mais, você tem uma percepção do teu ascendente. Aí tua consciência se expande um pouco mais, você tem a percepção da tua lua. Por isso, por exemplo, na iniciação da pessoa correta, na compreensão do mapa astral, deveria ser ir respeitando essa hierarquia. Aí depois, por exemplo, você tem consciência do teu Mercúrio, que é muito Sua cabeça, de né? como Seu mental, funciona a tua né? cabeça e cada um dos planetas. Então, o mapa astral é, na verdade, uma mandala. E observa um dado que é importante. O mapa astral é totalmente celestial. É decir, a essência da riqueza e das ferramentas que nós temos, cada um de nós tem, para viver aqui na Terra, a encarnação está dada pelo céu. Isso é fantástico. Olha a sincronicidade. Eu vim com uma estrela de Davi que representa, são 6 pontas que representa o que está embaixo, o que está em cima está embaixo e tudo em harmonia, né? Isso é Se fantástico. interligado, né? Aí, por exemplo, tem uma coisa que é assim para posicionamento. Então, todos os signos têm 30 graus. Então, o círculo, que é 360 graus, no sistema numérico sexagesimal, que é a maneira em que nós criamos unidade no círculo, ele é dividido em 12 partes, e cada parte é um signo. Então, o louco é que esses portais, através dos quais nós encarnamos aqui na Terra, ele tem uma expressão espacial de absoluta beleza e regido pelos mistérios da geometria sagrada. E desta forma, a partir do equinócio de primavera, nós podemos dividir o céu em 12 partes, e cada uma dessas partes é esse signo que tem uma materialidade aqui na Terra a partir do modo de ser. Essa é uma das coisas assim fantásticas. Que quando nós Nossa, entendemos esse modelo, é uma coisa assim que você não acredita, da beleza que E tem. Hector, uma coisa que eu acho legal a gente comentar também, já que a proposta foi trazer uma astrologia para pessoas que talvez não compreendam bem essa ciência milenar,
A astrologia, olha o poder dessa influência toda que você está falando, até nas marés, nos ciclos femininos. Antigamente, quem dominava a astrologia era sacerdotes, na Suméria, no Antigo Egito, né? Nas antigas civilizações. Sempre o céu, o mistério do céu sempre trouxe ali nos corações, nas almas, né? Uma necessidade de compreensão de bússola, né? De norte, né? De possibilidades ali de autoconhecimento, né? Então, Sem lugar a dúvidas, o céu é uma. Ele mantém uma interação super estreita com tudo o que acontece aqui na Terra. Essa inteligência é uma inteligência fantástica mesmo. Então, existe a roda do signo, que é a roda do zodíaco, que ela é desenhada acima da eclíptica, que é a trajetória aparente do Sol em relação à Terra. Só que o segmento que determina o signo, ele não é só um segmento, ele na verdade é um cone que parte da Terra e inclui todo o que tiver entre a Terra, o segmento da eclíptica e também tudo o que tiver lá atrás dele. Ele é um portal também da energia cósmica, como nós recebemos a energia cósmica através de cada signo. Esse é outro grande barato. E aí, agora, só que, por exemplo, agora o Sol, ele está em Capricórnio para todos os habitantes da Terra. É decir, a posição dos planetas nos signos, ela é a mesma para todo mundo na Terra. Então, por exemplo, a Lua está cheia em um determinado ponto para e todo mundo na Terra. Hector, uma coisa legal, talvez, para quem está assistindo a gente. Olha no mapa de vocês, para quem tem um pequeno conhecimento de astrologia, aonde está Capricórnio no mapa, né? Os 20 graus de Capricórnio, né? Qual é a área da vida? Porque hoje, na verdade, a gente está fazendo essa live num momento muito importante, né? A nossa primeira lua nova no signo de Capricórnio, que inclusive vai ser o regente de Saturno. Quais as sementes que a gente vai plantar nesse novo ciclo, né? Então, acho que vale a pena, até pegando esse gancho do que você falou, Hector, né? Deixar aí para o pessoal dar uma espiada depois, né? Aonde que Capricórnio está caindo ali na sua mandala, né? Qual é Bom, a. a pessoa está com muita dúvida de como determinar esse ponto. Você tem que saber que, então, todo signo tem 30 graus. Não? E tem os 12 signos no seu mapa. Então, por exemplo, você quer saber em que casa está a lua nova, que está aos 21 graus de Capricórnio, você vai ver no seu mapa o signo de Capricórnio, que tem de 0 a 30 graus. Então, 21 graus seria 2/3 do signo. E aí você sabe onde que está. E que são as casas? Qual é que é o Oba! barato Muito das bom, casas? Hector. Qual é Muito bom você falar isso. o barato das casas é o seguinte: a posição dos planetas no signo é a mesma para todo mundo na Terra. Por exemplo, o Sol, ele está a 21 graus, suponho, para todo mundo na Terra. Só que em um país o Sol está nascendo no leste, em outro está no meio do céu, em outro está no oeste, em outro está lá no fundo do céu. Então, quer dizer que, ainda que o Sol está em Capricórnio no 21 para todo mundo, em um local está em relação ao oriente do local, em uma posição diferente. E é lógico que não é o mesmo um Sol ainda a 21 graus, por exemplo, aqui ao meio-dia, que está no meio do céu, que um Sol a 21 graus, e aqui ao meio-dia, no Japão vai ser meia-noite. Porque os efeitos energéticos de um Sol do meio-dia é evidente que diferente ao efeito do Sol à meia-noite. Então, isso significa
que para você ter uma informação ainda melhor de como um planeta se manifesta na tua vida, você não só tem que ver em que signo ele se encontra, mas em que posição ele se encontra em relação ao horizonte leste. E Fundamental. por isso veio a necessidade de as casas astrológicas. E a partir do ascendente, você divide em sentido anti-horário o teu mapa em 12 casas. E então, as casas que vai dar a individualidade de como se expressam os planetas nos signos. Então, aí você tem uma compreensão do que são as casas astrológicas. Agora, é importante saber que as casas não são igual que os signos, foram diferentes sistemas matemáticos que se calculam nelas. Então, a casa não tem a mesma, não tem 30 graus todas, são 12 casas, mas tem uma casa que pode ter 30 e poucos graus, pode ter outra casa que tenha 20 e poucos É graus e tal. Por o meu isso, caso, Hector, que eu tenho interceptação de casas, então ela é mais curta, tem, esses critérios todos tem que ser muito bem olhados, né? então, então, no plano conceptual, você tem que saber uma coisa que ele chama cúspide da casa, que é onde a casa começa. Então, por exemplo, você tem no grau 13 de Capricórnio o começo da casa 7. Né? Então, o signo de Capricórnio vai ter um pouco na casa 6, ele está ela começa a casa, aos 13 graus e vai ter um pouco na casa 7. Agora, eu estou querendo saber onde que está o grau 21. Se a casa 7 começa a 13 graus, é evidente que ela não vai estar, o grau 21 não vai estar na casa 6. O grau 21 vai estar na casa 7. Então, para acabar de iluminar essa situação, essa questão da confusão, tomara que a Paloma esteja aí vendo este vídeo, você tem que saber que cada casa começa em um determinado grau zodiacal. Então, é só você sempre ver onde a casa começa e onde a casa E termina. Hector, legal, cada casa fala de um cenário, de uma área da nossa vida e o signo que está na cúspide, ele dá o tom ali, né? Vamos pegar o gancho de uma casa 7 que fala de relacionamento, de casamento, de parcerias, com Capricórnio. A pessoa, né? Ela funciona muito naquele território com a energia ali do Capricórnio, né? Então, é legal, né? Você poder ter carinho, né? Para olhar cada nuance, né? Dessa matemática sagrada, né? Dá muitas pistas, né? Muita feita. As casas são super importantes, até ponto que eu centrava meu curso, não? Sobre a consciência das casas, porque cada casa é um setor da vida. Então, você tem, por exemplo, da casa do ascendente, que é a cúspide da casa um, até o final da casa 4, o que eles chamam o setor do pessoal. Não? Do Então, profundo, você né? tem o setor do eu, o setor da tua posse, teus estudos, da tua família. Então, por exemplo, muita pessoa com muitos planetas, da casa um à casa 4 tem uma vida pessoal muito forte. Do final da casa 4 que já começa a casa 5, a casa 5 é o palco da vida. Tá? E da casa 5 até a casa 9, até o começo da casa 9, é o setor que tem a ver a relação com os outros. Então, por exemplo, eu tenho muito de planeta na casa 7, na casa 8. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu tinha que me centrar para eu não ficar olhando sempre as pessoas, olhar todo mundo que estava perto de mim. Eu tinha que me concentrar muito para conseguir me concentrar em mim. Não, e Hector, olha que interessante. Qual é a tua atuação? Você lida com pessoas, você está o tempo todo, né? Se você se transforma com as relações, né? Você está o tempo todo, né?
estimulado através disso. Não tem erro, né? Bem, Olha que coisa, hein? não tem, é muito interessante. Por exemplo, para ver a força das casas, até do mapa relocado. Por exemplo, em Cuba, eu era professor desde meus 13 anos, de física, matemática, biologia, química, sempre. Tinha falta de professores e já O eu era Hector já professor lá. era o professor Guereba despontando ali desde Era professor de daquela Guerrero. época. Porque em Cuba eu tenho um Mercúrio na casa 9, fortificado por Júpiter e o Sol. Agora, por exemplo, eu vim para cá, para o Brasil, e Mercúrio passou para a casa 8. Então, em Brasil, eu virei terapeuta. Eu me formei em psicoanálise, psicodrama, psicotrance, bioenergia. Eu fiquei fascinado por entender os mecanismos da psique humana, de tal maneira que eu esqueci completamente a física. Eu nem sequer revalidei meus estudos em Cuba, aqui, nunca revalidei, nem, fiquei fascinado pela parte da psicologia. Então, meu Mercúrio, passando da casa 9 para a casa 8, no mapa relocado, mudou completamente minha vida. Eu agora, por exemplo, tenho um mapa que eu vou fazer amanhã de uma pessoa que nasceu no Cairo, que nasceu no mesmo ano que eu. E ela até agora só estudou o mapa dela, e ela chegou aqui no Brasil com 6 meses, eu acho. E ela só estudou o mapa dela lá para o Cairo, para o Egito. Ele disse, não, minha filha, você tem que estudar um mapa relocado para o Brasil. Hector, essa pista, quem mora fora, né, quem tem essa possibilidade, né, de viver uma vida em outro lugar, tem que fazer a astrocartografia para entender como é que são as energias, porque dependendo da localização muda, reconfigura completamente, né? Então vamos supor, se no Brasil você tem um desafio grande na área profissional, você pode, sei lá, para Portugal, a tua vida se abre completamente ali profissionalmente, né? Porque você tem ali um favorecimento, né, de energias naquele campo totalmente diferenciadas, né? Totalmente diferenciado. Por exemplo, eu gosto de falar muito que tinha uma colega minha que eu acompanhava na terapia por muitos anos e ela tinha na casa 8 Saturno e Plutão. Então, os relacionamentos dela eram horríveis, sempre kármicos, sempre cara abusadores. Ela tinha uma situação terrível aqui no Brasil. Aí nós estudamos o mapa dela e tal. Ele falou: meu, por que de repente experimenta ir à Austrália? Falando, porque eu não suporto mais isso, vou desistir de tudo e tal. E ela era uma pessoa muito sexual e muito energética mesmo, e estava querendo viver isso bem. Aí ela falou: eu vou experimentar. Aí ela foi para a Austrália, onde ela tem no mapa relocado Júpiter, na casa Opa! 8. Totalmente. Você acredita que ela descendo no aeroporto e pedindo informação e por aqui para lá, entrou em uma paixão com um cara que namorou até no banheiro do aeroporto. Ela começou a. Júpiter chegou, Mostrar, chegou meu, chegando. chegou chegando. E aí depois falou, Hector, já comecei assim, não estou parando de namorar até hoje. Estou assim, que estou ficando até saciada e não só isso, sino ela saiu de muitos medos, de muitas perturbações, porque a casa 8, como você vive também a profundidade, as crises, A gente sabe muito as bem o que é revoluções, casa 8, né, Hector? muito. E ela tinha Sol, Vênus em Escorpião, só que essa casa 8 dela era muito tal. E então isso acontece com muita pessoa. Por exemplo, você está querendo ter família, então você aí vai para um país onde você tenha uma casa 4 super bem aspectada, você quer melhorar a tua relação com o filho. A questão é que cada setor está favorecido em um determinado país. Então, eu sei, para viver uma coisa, teria que ir para um país, depois para viver outro, para outro país.
O É Hector, muito interessante. deixa eu pegar um gancho seu aí. A gente está falando aí de astrocartografia também um pouco. Uma pessoa muito querida botou um comentário aqui na nossa live, que é a Jane. É uma mulher maravilhosa, artista também, cantora de italiano, incrível, lá de Minas. Tinha mandado anteriormente um beijo. A minha prima que mora em Portugal, Verônica, também mandou um beijo aqui, mandando uns carinhos aqui para quem está curtindo um pouco o nosso bate-papo. Uma consultora de estilo linda, maravilhosa, é a futura Anitta aí, casa 5 preenchida, lindona, que é a Amanda. Todos assim, mandando beijos, coraçõezinhos, assim. Muita gente linda, assim, né? É Que a mara- gente tem a oportunidade, assim, de trocar um pouquinho. Olha, eu posso falar que é nessa oportunidade que eu estou tendo de fazer um mapa de tanta pessoa, nossa tribo, eu atendo já faz 40 anos, não? Então é uma Nossa, coisa que milhares de O Hector pessoas. é um mestre, assim, com muito respeito, muita honra. O Hector é meu professor, meu mestre, meu amigo, meu pai, você já é tudo isso aí, mais um pouco. Que alegria. Mas eu estava falando que, mamita, eu estou encontrando todo mundo super amadurecido, super sábio. Hoje, por exemplo, eu fiz um mapa a uma grande atriz também, e cantora e tal, que ela estava perdida em determinados emaranhamentos emocionais devido ao sol dela em Caranguejo e determinadas outras configurações que abria muito o emocional dela. E ela na hora entendeu tudo, cara. Ela se curou na hora, ela percebeu a armadilha que ela estava entrando em um processo de autossabotagem próprio de os desafios da importância de que ela em este momento está fazendo o disco dela, está reunindo músicos de vários Hector, eu países. acho que também a gente está num. Por mais que a gente viva um céu turbulento e difícil, a gente também está com uma maior abertura, né? As pessoas estão buscando mais, as pessoas estão transcendendo mais, elas estão mais, talvez, né, mais abertas, assim, né, para esse processo. E eu que tive a oportunidade de viver vários períodos astrais da Terra, não? Por exemplo, viver o forte ano 82, o ano 2000, 2012, agora 2020. Você vê que realmente agora em 2024 nós estamos vivendo uma bênção de luz que está deixando todos nós iluminados. Nós estamos mudando de um dia para o outro, coisa que nós antes íamos levar 20 anos, agora nós entendemos. Eu tenho certeza que agora mesmo já está tendo um monte de pessoas que estão escutando nós aqui, que já estão começando a visualizar o mapa deles Não, olha como só, quem não mandala. conhece o mapa astrológico tem que conhecer. Vocês não podem marcar bobeira. A gente está hoje numa data linda, que é Lua Nova em Capricórnio, um tempo da gente poder transformar, concretizar, né, Hector? Tem que fazer o mapa, tem que se conhecer, a gente urge isso, não tem como mais fugir. E o mapa é uma das ferramentas de luz, né, para a gente poder acessar isso, né? Então, eu acho que. O Hector, a Sol Cador está perguntando aqui, que ela queria saber que quem nasceu no dia 21/11, qual o signo que é 21/11? Que é novembro, mas o 21 faz a transição de signos, não é? Oh, isso é fácil porque você faz o seu mapa astral, que você pode fazer gratuito em vários sites, e ele te vai dar a posição do Sol tua. Então, toda pessoa que nasce em transição do signo depende da Da hora. hora. Por exemplo, Será que a Sol perguntou isso por conta disso? Porque será que ela fica na dúvida? Porque no dia 21 é meio que aquele em cima do muro, né? Pode ser ali o patamar para um outro signo começar, né? por exemplo, meu filho Thales, ele nasceu no 20 de janeiro, às 6 da manhã. Hora
depois que ele nasceu, o Sol entrou em Aquário. Então, se o Sol vai entrar em Aquário, por exemplo, às 8 horas da manhã, quem nasceu antes disso é do signo de Capricórnio. Quem nasceu depois dessa hora é do signo de Aquário. Assim, a mesma coisa com gêmeos e caranguejo, com todos os signos, não? Então, é só você ver, calcular o teu mapa astral, que para isso você tem que saber a hora que você nasceu, e aí você vai saber exatamente se teu sol é do signo ou é do signo seguinte. E E tem muitas Hector, pessoas que acham que uma... são um signo e depois descobrem que é do outro. Não, Ah, sim, sim, sim. fala. E desculpa te cortar, uma última pergunta aqui, só para não esquecer. Teve uma pessoa que é o Jonathan, ele falou até que ponto os astros nos definem. Destino existe? Achei interessante ele ter colocado isso. Eu não sei se ele ainda está aqui Exatamente. escutando, mas só para não Exatamente. deixar passar aqui as dúvidas, as Não é? curiosidades, né? E Muito bom você falar a coisa que a pessoa está falando aí. Eu não consigo ler. Que bom que você consegue. Como é que é o nome dele? Jonathan? Jonathan, Então, Jonathan, os astros, o posicionamento dos planetas no signo, nas casas, ele fala de potencialidade que você tem. Não significa que você é eles. Não? E essas potencialidades você pode viver de muitas formas diferentes. Quando a pessoa é ignorante de seu mapa astral, ele vive ele de maneira automática, segundo uma programação que acontece naturalmente. Então, nós poderíamos falar sim que você vive, o estilo de tua personalidade é determinada pela potencialidade dos planetas e pela cultura na qual você nasceu, que tem determinados mecanismos inteligentes da forma de funcionar a personalidade, que vai criar uma programação. Então, por exemplo, se eu tenho acesso ao teu mapa, eu te vou mostrar que determinado comportamento teu deve ao posicionamento do Sol, outro à Lua, outro a Marte, a Vênus, etc. Então, você, quando é desconhecedor do teu mapa astral, você vai viver ele, uma programação, uma versão dele, você vai viver automaticamente. Mas a partir do conhecimento do teu mapa astral, você vai ganhar a liberdade de poder utilizar essa potencialidade de maneiras Hector, diversas. aí é o livre-arbítrio, né? Aí é a Exatamente. decisão, né? Então, nós poderíamos falar para Jonathan que o mapa astral ele não te condiciona, ele te dá a liberdade. É decir, o conhecimento do mapa astral te permite ser livre e utilizar a tua riqueza e ferramentas celestiais como o teu espírito, a tua alma, sinta que é mais apropriado para o desenvolvimento de tua vida na paz, na excelência, na qualidade. É a tua liberdade, não é o teu aprisionamento. O conhecimento do mapa astral, assim como do desenho humano, ele te liberta, não te aprisiona, ele te liberta. É fantástico. É uma ferramenta realmente é uma preciosidade, né, Hector? A pessoa tem que vivenciar. Se eu acho que já tem um chamado, se interessa, se tem ali aquilo que tá dizendo ali para se experimentar, para fazer, para conhecer essa ferramenta, tem que dar margem, né? Tem que poder conhecer esses vários eus, né? É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. E não, e tem muitas possibilidades dentro da própria astrologia, você tem a astrologia sideral, a astrologia É um dracônica, tem várias mundo, né, astrologias, Hector? tem um mundo de Ô, Hector, possibilidades, é uma vamos maravilha. pegar, vamos pegar um gancho que quando a gente pensou em fazer essa live uraniana, ó, o trovão, não sei se dá para ouvir, mas tá um trovão aqui, vai cair uma chuva aqui no Rio. Xangô tá aqui total na nossa live. Hector, pega esse gancho nosso aqui, astrologia como ferramenta de luz,
O Hector, eu imagino que os seguidores já conhecem a caminhada do Hector e tal. O Hector criou uma técnica linda que é o astroama, né? É uma técnica que ele vai poder explicar um pouquinho mais aí, que é a utilização de ferramentas psicológicas, terapêuticas, junto com o mapa, né? Psicodrama, com constelação, com todo o conhecimento da astrologia, Hector. Eu acho que pode ser interessante a gente trazer isso, até mesmo porque o Hector tem ideia de criar o grupo de Astroama, de reativar o Astroama, né? De colocar, talvez, eu não sei se é viável online também, já que a gente está com o Aquário, Plutão em Aquário e as redes agora, de repente o Astroama online. Para quem não conhece o Astroama, Hector, o que é o Astroama? Então, o Astroama é o uso da técnica do psicodrama, dos jogos dramáticos, para você revelar as potências das tuas riquezas celestiais. Eu tive o privilégio de receber a interpretação do meu mapa, uma interpretação, recebi muitas antes, mas uma interpretação na presença de minha mestra de psicodrama, Marisa Grebe. E Uau! ela, à medida que a astróloga, que se chamava Margaret, agora esqueci o nome dela, virginiana também, ia falando as posições do meu sol, da minha lua e tal, a Marisa Greve dramatizava isso. Então, eu fui iniciado pela criação, na verdade, do Astroama, que antes eu falava psicodrama, astropsicodrama, tal, e não sei porque ficou no final como Astroama, porque, na verdade, ele, mais que uma técnica racional, ela se transforma em uma técnica mágica de revelação dos céus Não, planetários. o nome é fantástico, tem uma interligação com sentir, né? Essa consentir. Então, o astrodrama não é mais que a dramatização do mapa astral. Esses grupos eu faço desde o final dos anos 80, que são maravilhosos sempre. Sempre eu gostei muito de teatro, sempre, toda a minha vida. E não tem uma maneira melhor de você poder descobrir a situação astrológica de um planeta teu que você dramatizando ele. E não só você pode ter a revelação desse eu astrológico, mas você ter, por exemplo, uma dinâmica de grupo, você ter a oportunidade de que teu mate, em uma determinada situação, fale com a tua Vênus, com a tua Lua, com o teu Sol, e tentem todos reagirem a um determinado estímulo exterior. Então, Héctor, é uma astrologia vivencial, né? Eu acho que uma você astrologia consegue vivencial. viver, sentir exatamente como é que aquele planeta funciona para você, né? Como você se relaciona com ele verdadeiramente, né? É fantástico. É uma experiência realmente privilegiada para você trazer a consciência do teu mapa astral. Então, aquilo que eu fazia, eu chegava a uma cidade, já fiz isso quase em toda a cidade do Brasil, eu ficava viajando, aí criar um grupo e aí começávamos a brincar com o mapa astral de cada um dos membros do grupo. Então, primeiro que tudo, é revelar as entidades a partir, tipo uma constelação familiar, não? Eu me formei também em constelação familiar. Que é uma E técnica, uma ferramenta também muito, muito especial, né? Que a gente pode trabalhar muito a nossa ancestralidade, traz realmente abertura muito, muito, muito bonita, né, para gente. aí você, por exemplo, na dramatização do mapa astral, você também pode incorporar os emaranhamentos, pode incorporar a mãe, a pai, o primo. No mapa astral tem toda a família, não? Então, não só ele tem uma característica psicológica, mas ele vai ter também uma caracterização na interpretação do ator que está canalizando, que está em harmonia com
características astrológicas que ele tem. Então, é muito interessante, não só isso para o estudo da personalidade, mas também, por exemplo, para o estudo do mapa astral de um país. Então, essa é uma coisa que agora teria um espaço tremendo até para filmar e poder trazer revelações das coisas que estamos vivendo. Que é o que te faz ter raiva, eh, sentir negatividade, achar que o outro te está fazendo mal, ou você fazendo mal no outro? Que é o que você acha que te leva a isso? Então, às vezes, aí a pessoa começa a falar do que está vivendo, e aí eu vejo quais são as estruturas no mapa que podem levar a pessoa a ter uma opção por esses caminhos negativos. E então, aí eu falo diretamente, depois que se esclarece tudo, eu falo agora, cada vez que você, por exemplo, a essa pessoa de Marte e Plutão, que eu falei, agora, cada vez que você veja que você está discutindo com alguém, que você tem vontade de arrancar a cabeça a alguém, você para e você fala à pessoa assim, desculpa, vou ir no banheiro um momento. Aí você fica lá na privada com coluna erétil, fala, o que está acontecendo, meu Deus? Quem é que está aqui? Quem me está levando a essa briga, a esse julgamento? Autoconsciência, né, Hector, do comportamento, do que ela está fazendo, e até processar ali lá atrás o passado, como ela foi induzida por essa força que ela traz ali, né? Esse Marte-Plutão, que realmente pode ser realmente catastrófico, mal usado, né? O Marte-Plutão ali mal usado, Ô, ele é Chiquita, guerra. tu sabe que quanto tempo já estamos falando já? Hector, eu não sei, acho que a gente já passou de 1 hora, mas eu acho que a gente tá num desfecho nosso aí, porque para não ficar tão longo, para a gente criar possibilidades da gente, de repente, marcar uma nova para falar do desenho humano, que é uma outra técnica, né? Uma outra ferramenta. O Eu, que que você eu, acha? eu adorei você. Eu quero te contratar. Ah, olha, muita gratidão, Hector. Você, né, eu falo aqui abertamente para o mundo todo, assim, é um carinho enorme. O Hector é pai, é mestre, é amigo, é astrólogo, é professor. Ele é tudo isso, assim, é uma admiração enorme. É um bruxo também, querido, né, precioso, que todos têm que conhecer. Todos têm que fazer mapa, têm que conhecer cada vez mais porque é uma sabedoria, né? E é uma alma linda, profunda. E isso aqui é só o começo, né? A gente foi guiado por Urano e os trovões aqui também, que é Xangô. Eu não escutei os trovões, mas eu acharia bom que tivesse essa sonoplastia aí, para a próxima época. Vamos criar uma live com sonoplastia. Vamos botar Com uns efeitos, umas sonoplastia. músicas assim. Então, muito obrigado também a todos esses coraçõezitos, todas essas pessoas lindas. E está demonstrado aqui também que eu acho que você poderia não só entrevistar-me a mim, senão você criar o teu canal de entrevistas e poder levar para o povo todas essas pessoas que tua sensibilidade te ajuda a revelar. Eu me senti muito à vontade mesmo com o teu talento e isso está no teu mapa, não só de projetora, senão a situação do teu Mercúrio e toda a tua situação, e eu estou super feliz. E você saiba também que eu tenho uma admiração total a você. Eu como teu pai, então eu te falo, filho, estou muito orgulhoso de você. Você me traz muita felicidade. E não só como amiga, como parceira de estudos, mas também como mãe, essa tua sensibilidade e generosidade para com todos e especialmente como psicóloga, que você ajuda tanta gente e o que explica que você sempre tem um monte de tua agenda está sempre cheia e sempre tem pessoas te procurando e você ajudando. Então, estamos aqui os Nossa, dois.
Nossa missão, Hector, nossa missão é um pouco de trazer um pouco de regeneração e um pouco de cura, de ferramenta, né, de cura aí para quem que tiver a oportunidade de acessar, né? E vamos embora, é isso aí, Hector. Vamos Vamos depois embora! marcar mais Alegria! uma. Obrigada. Parabéns para todos. Beijo, Tchau. beijo em Vai ter, vai todos. ter mais vezes, vai ter mais vezes. Vamos. A próxima a gente fala do desenho A humano. próxima tá fechado. Vai ser sobre Fechado, desenho humano. fechado. Verônica, beijo, prima. Te amo. É, alegria. Beijo. Beijo.